sobre os mansos. A mansidão, não é? Lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 5, diz assim: bem-aventurados os mansos, porque esse é o terceiro, viu, queridos? É o terceiro da linha das bem-aventuranças, é a terceira bem-aventurança. Então diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Existe uma promessa em cima de uma atitude. Então nós temos uma atitude antes da vírgula, e depois da vírgula nós temos uma promessa. Ou seja, bem-aventurados os mansos. E o que significa isso, né? O que é ser manso? Eu fiz duas pesquisas, uma na Palavra de Deus e outra no dicionário. Eu fui no dicionário do Aurélio, e descobri que ser manso significa brando de gênio, pacífico de índole, tranquilo, plácido, sossegado, domesticado e amansado. Eu falei, nossa, o Aurélio encontrou tudo que poderia ser caracterizado com a palavra mansidão, não é? Mas veja bem, é interessante porque o que o Aurélio está tratando aqui é de temperamento. Mas esse versículo aqui não está tratando de temperamento, está tratando de caráter. Porque é uma linha muito fina entre a mansidão e o ser manso no que diz respeito ao temperamento. Um é do caráter, o outro é do temperamento. E nós vamos ver essa diferença ali na frente. Mas olha bem, para exemplificar isso melhor um pouco, a mansidão é uma característica de quem entrega totalmente ao Senhor. Ou seja, se você tem uma entrega de vida ao Senhor, você tem essa característica de mansidão. Eu achava até então estranho, mas eu fui vendo mais e vi que isso significa o quê? Mansidão não é própria da natureza humana, ou seja, ela não é uma propriedade exclusiva. Ela pode ser do lado temperamental, mas do lado espiritual não. É um dom de Deus. Quando você vai lá em Efésios, lá em Gálatas, no capítulo 5, você vê que é um fruto. O fruto do Espírito é longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Olha, se isso é um fruto, então não está interligado ao temperamento, mas sim ao caráter. E é interessante porque a mansidão, não sendo própria da natureza humana, é uma qualidade que se adquire quando caminhamos mais perto do Senhor Jesus. O manso é alguém que não se entrega à ira nem à cólera. É alguém que procura a paz e fazer o bem, que confia e espera no Senhor e guarda o seu caminho. Então eu acho muito interessante que a qualidade espiritual do que está sendo dito no texto é alguém que não se entrega ao temperamento. Porque saiba de uma coisa, o temperamento pode dominar o nosso caráter, ou o nosso caráter pode dominar o nosso temperamento. A questão é, se ser manso é um fruto do Espírito, então eu preciso o quê? Buscar. Aí eu vou de encontro ao que o Aurélio disse, e não é mentira não, o Aurélio está dizendo amansado, domesticado. Uau! Então, para eu ser amansado e domesticado, a única pessoa que pode fazer isso é a pessoa da terceira trindade de Deus, que é o Espírito Santo, que me dá esse fruto. Basta eu querer. Por quê? Porque aí existe uma promessa. Se eu começar a viver a mansidão segundo o padrão de Deus, eu tenho uma herança. E essa herança, vocês vão ver, eu vou fazer uma comparação em alguns personagens bíblicos. E eu vou ser bem rápido, meu sermão hoje é bem pequenininho. Por isso que eu quero que vocês guardem bastante, porque o que é bem pequenininho é onde vai falar muito no nosso coração. É como diz aquele ditado popular, é onde tem os pequenos frascos de perfume, são os mais caros e os melhores. Não é? Deus quer falar com poucas palavras muita coisa. Então prestem bastante atenção. Há pessoas que associam a mansidão como fraqueza.
Na psicologia de hoje, ou na filosofia de vida das pessoas no mundo afora, as pessoas pensam que uma pessoa mansa é uma pessoa fraca, é uma pessoa que não tem expediente, é uma pessoa que não é ativa, é uma pessoa que é doente. Ela é tão mansa que ela é pacata, não é? Não é assim que as pessoas pensam sobre mansidão? Vou mostrar o contrário na Bíblia. Lá em Números, vocês têm aí, no capítulo 12, no verso 3, a Bíblia fala de um homem que foi para mim, um dos homens que fez uma das maiores missões aqui na terra depois de Jesus. Foi Moisés. Aqui diz que Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ora, se a gente for ler a história direitinho, vocês vão ver que Moisés cresceu diante de uma sabedoria egípcia muito forte. Ele estudava na melhor escola universitária do Egito. Provavelmente, um dos grandes professores da vida dele era o próprio faraó. E segundo, ele estudava arquitetura. Com certeza, as pirâmides talvez sejam um dos grandes projetos de Moisés, não revelados até hoje. Era um homem que tinha capacidade, conhecimento e atributo. Esse homem se encontra no meio de um temperamento quando ele vê um hebreu sendo, vamos dizer assim, castigado por um egípcio. Naquele momento ele perde a paciência, ele se vê numa ira colérica, temperamental, e mata o egípcio. Mas após matar, vem aquilo que a gente chama de remorso. Meu Deus, o que é que eu fiz? E no que é que eu fiz? Saída para o deserto. Fugiu. Porque ele temia Faraó e os egípcios. Ele não poderia matar um egípcio. E aí ele passa 40 anos no deserto, ouvindo o dia inteiro ovelhas fazendo bé, bé. 40 anos ouvindo isso. Era para esse homem tão inteligente que sai do meio de uma metrópole egípcia e vai parar no meio do mato, cuidando de ovelhas todos os dias. Era para esse homem ter morrido de tédio, de tudo. E ele consegue ver uma sarça ardendo, e ali se revela o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e mostra para ele um projeto. Porque para ter um projeto como Moisés teve, teria que ser um homem amansado, qualificado, porque o que ele ia ver era oposição o tempo inteiro. As pessoas iriam contra ele, os grandes milagres que ele fez e as pragas iriam criar uma fúria maior no povo contra Moisés. Quando você vê a história, você vê isso. Você vê que a vida de Moisés não foi fácil. Agora imagina se ele fosse um homem temperamental, que é assim que a gente chama, né? Mas ele não. Ele era, mas ele foi transformado. Porque, queridos, 40 anos passando no deserto, ouvindo ovelha berrar, ou você fica doido e manso, ou você pede demissão, fala, Deus, não sou eu não. Ou você fica bastante irado. Com certeza ele ficou. Com certeza ele também duvidou. Com certeza durante 40 anos, algum momento da vida dele, ele parou para pensar e falou, o que eu fiz e por que eu fiz? Mas ao ouvir a voz do Senhor Jesus, através da figueira, através da sarça ardente, que era a voz do próprio Deus, né? Ele então começa a ter uma experiência. E volta então, em Números capítulo 12, verso 3, dizendo que Moisés agora é o homem mais manso da terra. Por isso que eu falo, nós estamos estudando um livro sobre a esperança, e não há nada melhor do que esse título para todos nós agora nesse momento, a esperança para nós. Eu posso provar isso, eu tenho provado isso, que Deus de uma certa maneira tem trabalhado no meu caráter para me trazer um pouco mais de mansidão.
Tem assuntos que eu reagiria há 10, 20 anos atrás, que eu não reagiria agora da mesma forma. Porque mansidão tem a ver com maturidade. Quando uma pessoa começa a receber esse fruto do Espírito Santo, ela amadurece. Porque fruto amadurece. Você sabia disso? Fruto não fica verde pro resto da vida. Então, o fruto maduro é a mansidão, que vem interligado a um caráter transformado pelo Senhor Jesus. E é óbvio que não estamos dizendo aqui sobre o temperamento, mas estamos dizendo sobre o caráter. Ora, veja bem, vamos citar um exemplo de uma pessoa mansa, não só como o caso de Moisés, mas vamos citar uma pessoa que eu e você talvez conheçamos, na Bíblia. Paulo, um grande escritor, um homem que escreveu 13 cartas. Esse homem não era manso. Quando ele consentiu a morte de Estevão, no apedrejamento de Estevão, ele era um homem totalmente contrário de mansidão. Era um homem que expelia sua ira calado. Calado. Ira não significa ser estourado, não, irmão. Isso aí é outra coisa. A ira, ela provém de dentro. Paulo era um homem irado, porque ele perseguia a igreja de Deus e mandava matar todo mundo que ele via. Porém, isso talvez o semblante dele seja um semblante normal, simples. Mas era um homem que produzia ira. Quando ele teve um encontro com Jesus, a primeira pergunta dele foi essa: quem és, Senhor? Olha, o cara tinha tanta ira de perseguir a igreja, por causa do zelo que ele tinha com o nome de Deus. Quando Deus se manifesta na vida dele, ele nem sabe quem é Deus. Por causa da ignorância. Então ali se revela o Deus a quem ele persegue. E ali a gente vê o quê? A gente vê um homem começando a ser restaurado. A gente vê um homem começando a ser renovado. Tanto que as pessoas tinham medo de ter contato com Paulo, que o certo Ananias, como diz a Bíblia, que precisava orar pelo Paulo e impor as mãos para que ele voltasse a ver, estava com medo, estava discutindo com Deus. Mas, Senhor, tanto temos ouvido falar sobre esse homem, o que ele faz para a tua igreja. Por isso que eu acredito em todo tipo de transformação, não importa. Eu já vi pessoas que parecem monstros e depois se tornarem pessoas de Deus tão amáveis, que eles esquecem de olhar para si mesmo por amor a Deus e a outras pessoas. São esses tipos de pessoas que conseguem guardar um desaforo e jogar fora. Eu, alguns anos atrás, eu não aguentava desaforo. Se falasse alguma coisa para mim, eu me queimava e dava troco, resposta na língua 10 vezes mais. Tenho isso até hoje. Tendências, né? São tendências. Aí eu comecei a entender que eu não vou utilizar isso mais, porque existe um outro fruto dentro de mim que me traz maturidade. Por isso que Jesus muitas vezes, nós vamos chegar até ali na frente, por isso que Jesus muitas vezes defendeu a tese de que mansidão traz herança. Está aqui? Isso é uma tese que Jesus demonstrou. Bem-aventurados, vocês são felizes, porque vocês conhecem hoje o espírito de mansidão, o fruto, porque vocês herdaram a terra. Mas por que nós vamos herdar a terra? E o que tem a ver com isso? Existem duas definições, que é onde eu vou começar a concluir a minha mensagem. Duas definições importantes que nós precisamos aprender sobre essas bem-aventuranças. Se nós entendermos isso, nós vamos ter a capacidade de ver nesses dias milagres, sinais e prodígios, não só na nossa vida, mas na vida de muita gente. Esse texto me mexeu muito. Esse verso que Jesus disse, essa tese que ele fala sobre mansidão, me mexeu muito. Por que mexeu muito comigo? Porque eu tenho que aprender, e estou aprendendo, e vou aprender mais a utilizar desse dom e desse fruto. Porque não é fácil.
quando eu sou desafiado a usar a minha ira, que é o contrário dessa mansidão, eu tenho a grande oportunidade de desfazer tudo que Jesus fez na minha vida. Através de um ato, através de uma atitude. Eu me lembro muitas vezes que coisas simples me perturbavam. Por exemplo, no trânsito. Até hoje eu me policio, porque de vez em quando me dá vontade de falar, sujeito mole, o que você está atrapalhando o trânsito? São coisas assim, desse nível. O sujeito outro dia estava bem devagar na minha frente, esse dia que eu estou falando, uns 15 anos atrás. Eu estava entrando no mall e o sujeito ali parado. Eu finquei a buzina atrás dele e falei, você acha que você é o dono da rua? Aí eu falei assim, interessante, já vai eu Você descer para tirar satisfação com o cara. A troco de quê? A troco de satisfazer minha ira? Eu sei lá se eu encontro um sujeito desse que arranca uma arma dessa aí, por causa de uma ira minha, eu perco a vida e o propósito de Deus. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso mudar. Eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso mudar. De vez em quando eu encontro umas pessoas assim, e hoje já não me perturba mais. Por quê? Fica assim, olhando, né? Meu Deus, está muito folgado. Mas glória a Deus, o Senhor deve estar retardando, porque o Senhor deve estar me livrando de alguma coisa que eu não estou sabendo. Eu penso assim agora, por quê? Porque existe um fruto que está dentro de mim. Esse fruto não vai trazer mais uma demanda no meu coração de eu ficar extremamente explosivo. Para quê? Aí eu parei para pensar, falei, meu Deus, o que eu faria? Então, quando a gente consegue entender esse texto, mansidão é simplesmente o ato de ter a capacidade de fazer o que Jesus faria. Como que Jesus faria? O homem manso não permanece em atitude defensiva. Eu fui descobrindo que a ira que existia no meu coração era uma atitude defensiva. Eu não gostava de viver em desvantagem. Eu não gostava que as pessoas fossem agressivas comigo. Eu não gostava que as pessoas falassem mal de mim. Eu não gostava disso, mas eu mesmo gostava de ter uma atitude defensiva através da minha ira explosiva. Eu falei, meu Deus, me encontro aqui num processo de cura. Aí eu precisava passar por essa cura. E Deus tem me dado essa cura. Agora, a atitude defensiva mostra-se aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, o verso 22 a 23, a atitude de Jesus. O que Jesus faria? Olha o que ele fez. No verso 22 diz assim, ele não cometeu pecado algum e nem engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Aí eu fui entender nesse texto. Então é isso. Jesus está nos ensinando algo assim, é o seguinte, olha, quando alguém te der um lado direito, alguém bater no seu lado direito, no rosto, tem um lado esquerdo. Lembra que ele falou isso? Quando te chamarem para caminhar uma milha, caminhe duas. Queridos, a gente vive uma vida que o maior sacrifício que foi feito lá na cruz, não resta dúvida, por Jesus, é um ponto. Mas o maior sacrifício é nós crucificarmos o nosso velho eu. Isso é um desafio. Eu mandar esse Eduardo que gosta de revalidar as pessoas que ficam criticando, eu tenho que pegar essa rivalidade e mandar lá para a cruz. Falar, foi lá. Porque existe algo que Jesus nos revela aqui. Você acha que Jesus não estava a ponto de revalidar o que ele estava passando? Vocês acham que diante do sofrimento ele não gostaria de fazer ameaças? E ele tinha poder para isso. Ele tinha poder para tudo. Sabe o que ele fez? Entregou tudo àquele que julga com justiça. Você sabe qual é o problema? Eu fui descobrir nesses dias. Até que ponto nós confiamos em Deus para julgar nossas causas? Eu comecei a descobrir que eu não confio muito em Deus, não sabia? Eu comecei a desconfiar de mim mesmo. Falei, meu Deus, quando eu entrego uma causa na mão do Senhor, eu fico desconfiado que Ele não vai resolver. Ou se Ele vai resolver do jeito dele, não do meu jeito.
Queridos, Jesus aprendeu a ser manso. Jesus teve que aprender tudo através do sofrimento. Tudo Jesus teve que aprender aqui na terra. E ele aprendeu a ser manso por causa do que estava proposto. Por isso que ele falou: eu entrego na mão daquele que julga com justiça. Ele é justo. A Bíblia diz que nada ficará oculto diante do Senhor. Todas as ofensas, tudo que foi feito contra nós, será revelado naquele dia e será justificado. Haverá justiça sobre aqueles que nos perseguem, aqueles que com a sua ira desencorajada, descontrolada, desenfreada, machucam a gente. Tudo isso será pago. E aí meu coração fica até nesse momento pensando assim: meu Deus, você já passou por alguma situação em que naquele dia você queria fazer justiça, mas passou-se alguns anos, aquela justiça que você queria fazer virou misericórdia? Não sei se você já teve isso. Eu já. De pessoas assim que você gostaria de dar uma descascada boa nela. De matar mesmo. De matar, né, Cláudia? De matar, de morte matada morrida. E depois você fala assim: oh meu Deus, tem misericórdia dela, ela nem sabe o que faz, ou não soube o que fez. Isso para mim é mansidão. É aonde chega no nosso coração. Quando a gente alcança a misericórdia, você alcança a mansidão que vem do fruto do Espírito. Aprender a ser misericordioso com os outros, a Bíblia diz que o Senhor será misericordioso conosco. Porque qual de nós que não erramos? Qual de nós que não pecamos? Qual de nós que não falamos bobagem de vez em quando? E Deus não vai cobrar isso da gente se a gente agir de misericórdia e mansidão. Porque tudo isso será arredondado lá na cruz. Jesus morreu por isso. E olha bem, ser manso é usar de paciência e longanimidade, mesmo quando sofremos injustiça. Significa também estarmos dispostos a ouvir e aprender, principalmente pelo modelo do Senhor Jesus. Eu estou disposto a aprender mais com o Senhor Jesus. Eu preciso. E eu creio que eu vou precisar até o dia que o Senhor falar assim: acabou a tua missão aqui na terra. Mas eu não quero nada de dívida para trás. Eu não quero dever nada ao Senhor. Quero dizer: Senhor, guardei a fé, encerrei a carreira, guardei a fé, estou pronto. Isso é difícil, mas não é impossível. E o segundo, como eu disse que o primeiro, as duas coisas que eu preciso aprender, as duas características: a primeira é fazer a vontade daquele que faz justiça, ou seja, capacidade de fazer o que Jesus faria. E o segundo é o prêmio. Qual é o prêmio? Herdarão a terra. Aí tem uma grande pergunta que eu fiz: que terra é essa? Jesus nunca prometeu, queridos, um terreno, nada, um mundo terreno e nem carnal, apesar dos benefícios desse mundo, não é? A gente vê tanto benefício nesse mundo. A terra prometida no Antigo Testamento estava associada à ideia de descanso. Não foi isso? O povo não saiu do Egito, foi para a terra prometida, onde mana leite e mel, que é um processo de descanso da escravidão. Certo? No Novo Testamento, a referência é de coisas melhores. É lá do descanso de Canaã até a cidade da Nova Jerusalém, que nós vamos possuir. Então veja bem, se no Novo Testamento tem essa referência, o manso não receberá aqui nessa terra 1 hectare de terra. Jesus não prometeu isso. Ó, os mansos herdarão a terra. Pastor Eduardo, você vai ter 1 hectare de terra ali perto de Jerusalém, por volta, né? Pastora Simone vai ter um terrenozinho ali atrás do muro de Jerusalém. Nada disso. Isso é pouco. Olha o que Jesus promete. Nós seremos herdeiros de novos céus e nova terra. Por isso que Jesus está dizendo: herdarão a terra. Essa terra que não está dizendo o planeta em si, está dizendo todo o universo. Aonde Jesus estiver, nós estaremos com Ele. E eu pergunto: o caminho de Jesus é só céu e terra, céu e terra? Meus queridos, Ele criou todo esse universo que nós nem conhecemos. E aonde Ele estiver, nós estamos junto com Ele, porque somos herdeiros. Somos herdeiros. Então é muito pouco eu pensar na herança,
da mansidão como algo aqui tremendo. Eu preciso entender que Deus preparou algo que o nosso coração não conhece. Olha o que está aqui em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita o quê? Lembra da justiça que nós falamos? Jesus conheceu isso aqui. Ele disse: é muito pouco, eu aguento sim a injúria dos romanos, o castigo deles, o povo me chama disso, o povo me chama daquilo, uns falam que eu sou revolucionário, outros expulsaram Jesus do templo, outros queriam matá-lo, ora perseguido, ora tinha que sair de uma cidade para outra para não ser morto antes do tempo, ora os demônios falavam: tu vieste nos perturbar antes do tempo. Jesus passou por tudo, queridos, mas ele sempre colocava a justiça diante de Deus. Vai chegar um momento, quando eu chegar lá naquela cruz, e no terceiro dia, quando eu ressuscitar, todas as coisas serão me dadas, nos céus e na terra. Amém. Por isso que ele diz: tudo agora é posse minha, o Pai me deu. Tudo, eu tenho direito de tudo que o Pai tem, é meu. E eu dou a quem eu quiser. Então, queridos, vai chegar um momento que o labor dessa vida vai acabar. Nosso sofrimento vai embora. Mas nós vamos para a herança. Se a gente permanecer uma vida em abundância neste lugar. Por isso que eu falo lá em Romanos 8,17, diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E eu concluo com essa frase. Guardem isso no coração. Mansidão é um estado de atitude e maturidade, com direito a heranças eternas.